Fala, eucariontes! Tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje, vamos conversar um pouquinho mais sobre os procariontes e mais especificamente das eubactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Eu pretendo discutir com vocês a relação que os procariontes têm com os eucariontes a níveis de evolução, de classificação e de história, a fim de que a gente possa entender uma série de coisas que outrora é negligenciada muitas vezes na hora dos nossos estudos. Eu preciso também que você resgate aquele livro didático, bem como as anotações que os professores de vocês outrora deram em sala de aula a respeito da taxonomia, da filogenética, da sistemática e da cladística, que outrora vão se fazer muito presentes aqui na nossa discussão. Então, eu quero estabelecer com vocês algumas regrinhas para essa aula. Tendo em vista que eu não vou falar especificamente da célula procariótica e das suas características mais gerais, eu pretendo discutir mais a evolução e a história dos seres vivos. Eu preciso que você tenha a mente aberta e que você esteja sujeito a compreender mais uma das hipóteses e mais algumas das teorias que são aceitas, né, na atualidade pelos estudiosos, pelos biólogos de plantão, e de imediato trazer essas ideias para o teu arsenal aí e poder de imediato fundamentar aquilo que você quer acreditar. Então, sem mais delongas, eu quero fazer uma pergunta para iniciar nossa aula de uma forma magnífica. E o reino Monera? Bom, esse reino é a dor de cabeça de muita gente. A gente aprende lá no Fundamental a ideia de 5 reinos para classificar os seres vivos. Posteriormente, quando a gente entra no médio, a gente percebe que esses reinos foram derrubados quando Carl Woese trouxe a ideia dos 3 domínios, que são os super-reinos. Então é como se dissesse o seguinte: a proposta de Whittaker, quando propôs os 5 reinos, né, era exatamente organizar os seres de acordo com suas características mais básicas. E esses reinos que foram sendo construídos paulatinamente ao longo da história traziam alguns erros desde a sua base. Por exemplo, o próprio reino Monera, Monera vem de mono, que significa um. Então ele se refere aos organismos unicelulares. Mas existem algas unicelulares, existem fungos unicelulares, existem protozoários, que são todos organismos unicelulares, mas não estão no reino Monera. Por quê? Simples, porque eles não são procariontes. Então a ideia era classificar mediante a presença ou ausência de carioteca. E para isso, o sistema dos 3 domínios proposto por Carl Woese era bem mais interessante que 5 ou talvez 6 reinos. Peraí, 6 reinos? Que ideia é essa de 6 reinos? Bom, a ideia de um 6º reino surge exatamente quando o pessoal descobre as arqueobactérias, ou simplesmente árqueas, que seriam organismos procariontes também, que de imediato eram capazes de sobreviver a condições absurdamente extremas, ou seja, elas eram extremófilas. E isso acabou gerando toda uma discussão de as árqueas poderem ser os primeiros seres vivos a habitar naquela atmosfera primitiva, naquele mar primitivo, né, naquela sopa primitiva que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Então, aquelas condições absurdas que outrora existiam no universo primitivo, elas eram assim complexas demais para que os organismos mais simples acabassem sobrevivendo. Logo, eu precisaria de um ser dotado de capacidade extremófila para que de imediato eu pudesse subsidiar a vida ali. Logo, as árqueas, para alguns pesquisadores, seriam os primeiros seres vivos a surgirem no meio ambiente. E a partir daí surge uma ideia mais para frente sobre a evolução concomitante da bactéria e da árquea. Isso surge principalmente por conta dos estudos do nosso querido amigo Charles Darwin. Quando Charles começa a estudar sobre a evolução dos seres vivos, ele propõe
uma ideia de que todos os seres vivos tenham vindo de um único ancestral comum. Essa ideia acabou subsidiada nas propostas da filogenética e automaticamente se propôs um Last Universal Common Ancestor, ou seja, um último ancestral comum universal. Esse ancestral comum universal, que existiu há milhões e milhões de anos, teria originado as árqueas e as bactérias. Ou seja, o Luca, melhor dizendo, teria dado origem simultaneamente às árqueas e às bactérias. E vejam na nossa árvore da vida que as árqueas e as bactérias trabalharam juntas para o surgimento dos eucariontes, ou do domínio eucária, né? Como diria nosso amigo Carl Woese. E a partir daí, os eucariontes teriam surgido. E a proposta é exatamente essa aqui, ó. Existem duas hipóteses. Uma que seria a hipótese da autogênese, onde uma arqueobactéria começa a se desenvolver e transformar-se no protoeucarionte. Esse protoeucarionte assimila uma bactéria por endossimbiose, aquela ideia magnífica da pesquisadora Lynn Margulis, e por endossimbiose traz essa bactéria para dentro de si na forma de mitocôndria. E o seu material genético acaba sendo envolvido, né, o material genético do protoeucarionte acaba sendo envolvido por membranas e acaba dando origem a um núcleo. Outra ideia é a teoria da simbiose, a hipótese da simbiose, na qual uma árquea e uma bactéria simplesmente se fundem por simbiose e a membrana da bactéria acaba sendo duplicada mediante a coleta de um pedacinho da membrana da árquea, fazendo com que surja automaticamente uma mitocôndria que subsidia agora o aporte energético da célula e dá origem a um núcleo celular, surgindo aí o LECA, que é o Last Eukaryote como ancestor, ou seja, é o último ancestral eucarionte comum. Esse ancestral eucarionte deu origem a todos os eucariontes que existem hoje. Então, essa é a ideia de relação que as bactérias e as árqueas têm com os organismos eucariontes. Tá? Então, as bactérias e as árqueas outrora se unificaram, seja pela autogênese ou pela simbiose, e deram origem aos eucariontes. E a partir daí, eu questiono vocês, quais os representantes dos procariontes hoje, tá? Independente dessa linha evolutiva todinha, quais são os procariontes de hoje em dia? São três tipos: as cianobactérias, as arqueobactérias e as bactérias, também chamadas de eubactérias. E por que eubactérias? Eu significa verdadeiro, tá? É um prefixo para verdadeiro. Então, as eubactérias são as bactérias verdadeiras. Por que bactérias verdadeiras? As outras são falsas? Como é isso? Bom, na verdade é que essas eubactérias não têm os adicionais que as outras têm, certo? Não são organismos que trazem um diferencial, como é o caso das cianobactérias, que tem o nome ciano, porque são azuis, tá? E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. As arqueo, que são as antigas, que a gente já citou, que muito se pensava a respeito da arqueobactéria como sendo o primeiro ser vivo, né? Tendo em vista que ele sobrevive a condições absurdas, e a gente vai também falar sobre isso. Então, as eubactérias seriam as bactérias verdadeiras porque não apresentam nenhuma dessas condições que outrora foram evidenciadas em outros grupos. E aí eu quero começar discutindo com vocês sobre as cianobactérias. As cianobactérias que foram durante muito tempo chamadas de algas azuis. Por quê? Porque elas eram encontradas em meio aquoso, e seja salino ou dulce aquícola, e de imediato essas algas azuis, elas tinham também
pigmentos fotossintéticos, apresentavam muitas vezes clorofila, aliás, apresentavam sempre clorofila e muitas vezes outros pigmentos fotossintéticos, e durante muito tempo foram consideradas algas, até que, com o passar do tempo, ao identificar que esses organismos, na verdade, eram procariontes, retirou-se as algas do grupo das algas, né, as algas azuis do grupo das algas, e colocou-as como cianobactérias. Então, as cianobactérias deixaram de ser algas azuis. Vocês podem encontrar ainda livros que as trazem como sendo algas, tá bom? E a partir daí, uma forma de nós entendermos muito melhor a história dessas algas azuis ou dessas cianobactérias é através da análise dos estrematolitos, que são formações rochosas a partir das algas que vão acabar nos subsidiando na descoberta das características dessas algas azuis, né, dessas cianobactérias, melhor dizendo, e também da sua ancestralidade. Bom, seu grau evolutivo. Nós também podemos citar que elas são parte fundamental do fitoplâncton, que nada mais é do que um grupo de produtores que existem no meio aquático. Por quê? Porque quando a gente menciona um pouquinho de ecologia, a gente percebe que para garantir o fluxo de energia e o ciclo da matéria, os produtores agem como os produtores, de fato, da energia. E esses organismos, muitas vezes quando são citados já a nível terrestre, são sempre o quê? Grama, planta. E a gente esquece que no meio aquático existem as cianobactérias como parte do fitoplâncton, que seria a base da cadeia alimentar no ambiente aquático. E outra questão muito interessante é que quando elas encontram condições propícias para a sobrevivência, principalmente lugares onde tem bastante nitrogênio, elas acabam se reproduzindo em grande quantidade e formando uma espécie de líquido denso, né? Como muita gente associa a lodo. E esse líquido denso, na verdade, são florações de cianobactérias. Essas florações, elas podem ser florações tranquilas, né, que você pode inclusive entrar em contato direto, ou podem ser florações tóxicas. Isso a gente vai discutir. Isso relaciona-se muito a partir da eutrofização. A eutrofização que muitas vezes é provocada também pelo surgimento da floração, tendo em vista que ela torna tão densa a água mediante o acúmulo absurdo de cianobactérias que torna-se inviável a vida ali. Tá? A esse momento nós chamamos de eutrofização. E existe a produção de florações que liberam toxinas, justamente quando o meio também já é tóxico, já tem muitos produtos que de imediato interferem no metabolismo das cianobactérias e acabam gerando neurotoxinas, que são toxinas que afetam diretamente as células nervosas, ou as hepatotoxinas, que são toxinas que afetam diretamente as células hepáticas, ou seja, do fígado, e as dermotoxinas, que são aquelas que alteram justamente a condição da pele, da derme, tá bom? Já as arqueobactérias têm origem mediante os achados de Thomas Dale Brock, ou Thomas de Brock. Brock, ele descobriu as arqueobactérias justamente quando perceberam que esses organismos são resistentes a condições extremas, ou seja, eles são extremófilos. Carl Woese utilizou-se das arqueobactérias justamente para enriquecer o sistema de classificação e dar origem a um sexto reino que mais tarde viraria um terceiro domínio. Já os extrematólitos, o fato deles serem extremófilos, o fato deles serem extremófilos provém justamente da sua capacidade de resistir a condições diversas impostas pelo meio. Por exemplo, existem bactérias
do tipo Archaea que são termófilas, ou seja, são resistentes a altíssimas temperaturas. Outras são halófilas, ou seja, resistentes a altíssimas salinidades, sobrevivendo até mesmo em condições como aquelas impostas no Mar Morto, que é tão salino, mas tão salino, que de imediato nenhum ser vivo conseguiria sobreviver ali, exceto as arqueobactérias. E as metanogênicas, que são aquelas que estão presentes em ambientes ricos em gás metano, como, por exemplo, nos intestinos dos ruminantes, daqueles animais como, por exemplo, os bovinos, que produzem grandes quantidades de metano, e o metano acaba sendo um gás letal para os outros seres. Já para as árqueas, não. E como eu falei, né, de situações das halófilas e das metanogênicas, eu quero deixar aí para vocês dois exemplos de bactérias do tipo Archaea que são termófilas, que é a Thermoproteus e a Pyrobacterium, ou Pyrobaculum, tá? Essa Pyrobaculum tem o seu nome derivado de pyro, que significa fogo, tá? Então pode ser pyro ou firo, alguns chamam de firo, outros chamam de pyro, ok? E as termoproteus eu nem preciso dizer muita coisa, né? O próprio prefixo já fala por si só. E as bactérias, como eu disse a vocês, também são chamadas de eubactérias, porque não têm as condições especiais que as outras têm, e foram também consideradas por Carl Ruse na hora de estruturar os três domínios. Elas podem ser classificadas em gram-negativas e gram-positivas, que será o nosso foco de discussão na próxima aula, que refere-se justamente à forma que nós utilizamos para corar essas bactérias e vê-las em microscópio. Mas, para finalizar essa aula, eu quero trazer para vocês as características gerais de todos os procariontes. Todos eles vão ter, todos aqueles organismos que a gente vinha discutindo têm essas características maravilhosas. São as células anucleadas, ou seja, sem núcleo, porque não tem o envoltório nuclear, tá? É muito importante a gente lembrar disso. O procarionte é porque não apresenta envoltório nuclear. Esqueçam o termo carioteca, pelo amor de Deus. Cuidado com esses terminhos. Esses organismos também são unicelulares, ou seja, só apresentam uma única célula. E sua nutrição pode ser por heterotrofia ou heterotróficos e por autotrofia ou autotróficos. Os heterotróficos podem ser classificados como saprofíticos, quando eles são decompositores, ou parasitas, quando eles acabam se nutrindo mediante a relação de parasitismo desse benefício em detrimento do outro. Já os autótrofos podem ser quimiosintetizantes, ou seja, aqueles que realizam reações químicas para subsidiar de fato a produção de seu próprio alimento, e do fotossintetizante, né? Que é aquele que se utiliza da energia solar, da luz, né? A energia luminosa, para sintetizar a glicose e de imediato obter seu alimento. Já as formas de obtenção de energia podem ser de três tipos. A forma de aeróbios, né, que são, na verdade, são os aeróbios obrigatórios, os anaeróbios e os aeróbios facultativos. Os aeróbios são aqueles que necessitam do oxigênio para, de imediato, quebrar a glicose e transformar em energia, em ATP. Os anaeróbios são aqueles que não precisam necessariamente do oxigênio. Eles conseguem quebrar a glicose, mas eles acabam gerando um subproduto. E aí esses anaeróbios geralmente são fermentadores. Esses fermentadores podem ser realizadores de fermentação lática, quando produzem ácido lático, fermentação acética, quando produzem ácido acético, ou fermentação alcoólica, quando produzem álcool. Já os aeróbios facultativos são aqueles que, se tiver oxigênio, eu uso. Se não, eu não preciso, eu posso funcionar de boa. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ficando por aqui. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a célula procarionte e suas características básicas. Beleza? Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.